Fala aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Lobo Cripto na área. Hoje, terça-feira, dia 11 de março de 2025, estou aqui para mais uma análise crítica do Bitcoin. E nesse vídeo vamos falar da movimentação do Bitcoin de curto prazo, que após fechar o gap, inicia a recuperação e, como sempre, eu vou trazer os pontos mais importantes desse movimento para você. Por isso, fique comigo até o fim do vídeo. Se possível, deixa aquele like para dar uma força. E se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, pois todos os dias eu posto vídeo de análise por aqui. Te convido também a participar do meu grupo de sinais Lobo Cripto Oficial. Lá são sinais 24 horas por dia, tem uma taxa de acerto incrível e a mensalidade é por apenas R$ 49,90. Para fazer sua assinatura, é só clicar no link que se encontra aqui abaixo na descrição do vídeo. Te espero por lá e bora lucrar juntos. Bom, meus amigos, bora começar então pelo gráfico diário do Bitcoin, que está sendo negociado a 81.482 dólares. E aqui vamos por partes, né? O Bitcoin, ele formou aqui um topo duplo no gráfico diário, que estava entre a região de 90.890 dólares até a região de 108.245 dólares e concluiu o padrão. Com isso, meus amigos, a projeção desse movimento, conforme eu tinha apontado há vários dias atrás, né? Semanas atrás, quando houve a perda, a projeção desse movimento é que o Bitcoin viesse até essa região aproximadamente de 76.218 dólares. Pois bem, Bitcoin chegou aqui, ó, dando agulhada em 76.549 dólares e começou aqui no dia de hoje uma recuperação. O candle está bonito, um grande candle comprador que está rompendo o corpo do candle vendedor anterior, porém temos alguns pontos para a gente discutir aqui nessa movimentação. Primeiro ponto é que perdeu também a média móvel de 200. Isso não é um bom sinal. A média móvel de 200 é essa linha azul, que está na região de 83.406 dólares. Ou seja, para a gente voltar a ficar animado no Bitcoin, somente se romper essa região. Porque abaixo da média de 200, estamos numa tendência de baixa. E graficamente também estamos numa tendência de baixa, com topo mais baixo que o anterior, e voltamos para fazer um fundo mais baixo que os anteriores. Então a tendência ainda é de baixa. Para reverter essa tendência, somente se o Bitcoin vier aqui nesse topo anterior, na região de 90.890 dólares e romper, fazendo um topo mais alto que o anterior. E rompendo essa região também estaria recuperando esse importante suporte de 90.890 dólares, tá? Então esse é o contexto aqui da tendência do gráfico diário. Porém, meus amigos, ontem o Bitcoin fez um movimento importante. Vamos para a Bolsa de Chicago de futuros de Bitcoin e olha só o que nós tínhamos aqui. Nós tínhamos um gap em aberto aqui do dia 8 de novembro de 2024 até o dia 11 de novembro de 2024. Então, o que é um gap? Um gap é um buraco que se forma no gráfico, conforme está aqui, porque a Bolsa de Futuros de Bitcoin de Chicago trabalha no horário comercial, de segunda a sexta-feira. Porém, nosso mercado é 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então, nesse dia aqui, 8 de novembro de 2024, o Bitcoin fechou na Bolsa de Chicago a 77.945 dólares. Fechou não, deixou uma agulhada aqui. E o Bitcoin deu sequência no fim de semana subindo. E quando a bolsa abriu no dia 11 de novembro de 2024, tinha esse buraco aqui no gráfico. E na teoria dos gaps, todo gap um dia será fechado. E o Bitcoin tinha vindo aqui no dia 28 de fevereiro, dado uma agulhada para baixo, fechando parcialmente esse gap. E aí tinha ficado esse buraco apenas na região entre 77.945 dólares a 78.680 dólares. E ontem o Bitcoin veio para fechar, fechou o candle, dando agulhada aqui, fechando o gap também, veio um pouquinho mais para baixo,
na Bolsa de Chicago segurou exatamente na média de 200 e começou a sua recuperação. E agora, meus amigos, nós temos um gap para cima, porque também no movimento de queda desse fim de semana tinha gerado um gap entre 81.805 dólares até a região de 84.785. E ontem também, no início de recuperação, o Bitcoin deu uma agulhada, fechando parcialmente esse gap, mas ficou um buraco ainda na região de 84.210 dólares até 84.785 dólares. Então a expectativa nesse momento é que o Bitcoin, como fechou o gap de baixo, venha fechar esse gap de cima até 84.785 dólares, tá? Com isso, quando a gente vai para o curto prazo, por que eu falei que iniciou recuperação? Olha só como que está o gráfico de 1 hora. E recuperação no curto prazo, né? O Bitcoin conseguiu voltar para cima da média de 21, que é essa linha amarela aqui no gráfico. Quando a gente olha os movimentos anteriores, nós temos uma forte linha de tendência de baixa desse topo. Deixa eu ligar certinho. Ligando nesse topo aqui intermediário e puxando em linha reta. E vejam só, nesse exato momento, o Bitcoin está tentando romper essa linha de tendência de baixa. Ou seja, se voltar e fechar acima dessa agulhada que tinha dado no candle anterior de 1 hora, em 81.870, romperá essa linha de tendência de baixa e com isso pode iniciar essa recuperação. E o objetivo é que vá até aquela região do gap de 84.785 dólares. Então, no curto prazo, está tentando voltar para uma tendência de alta, pois a tendência no curto prazo até agora é de baixa, com topo mais baixo que o anterior, voltou também, fez fundo mais baixo que o anterior, e agora nesse início de recuperação faz topo mais alto que os anteriores de fundo, está tentando romper essa linha de tendência de baixa. Então começa a se animar aqui esse movimento. Olhando análise de sentimento, vejam só como está bem favorável. Long Short Ratio caindo, Open Interest subindo, RSI para cima de 50. Então o mercado hoje pode ter uma recuperação, mas lembra vocês que estamos aqui numa região limite. Por quê? Se o Bitcoin não conseguir romper essa linha de tendência de baixa, pode fazer o quê? Repetir o movimento anterior, de bater nessa linha de tendência de baixa, voltar e fazer com isso um topo mais baixo que o anterior e depois um fundo mais baixo que o anterior e continuar nesse padrão de ondas descendentes, como tem feito nos últimos dias. E atente-se a um detalhe, sempre que está perdendo a média de 21, que é essa linha amarela aqui no gráfico, há uma grande queda. Repare esse movimento anterior. Estava bonito, também tentando se recuperar, perdeu a média de 21, tome queda. Anteriormente, no fim de semana, estava tentando recuperar a média de 21, um movimento mais lateral, mas na hora que perdeu, tome queda. E do pico aqui do movimento também, tinha perdido, tentado recuperar a média de 21, voltou, subiu, recuperou, mas na hora que perdeu também, novamente, tome queda. Então, fiquem atentos a esses pontos, certo? Olhando onde estão as grandes ordens, vejam só, nesse momento temos grandes ordens de compra na região de 80 mil dólares. Não tinham essas ordens até agora há pouco. As ordens estavam na região de 77 mil dólares para baixo. Eu acabei de fazer um vídeo exclusivo para a comunidade Toca do Lobo e realmente não tinham essas ordens. Então começa a aparecer suporte aqui na região de 80 mil dólares. Pensando nessa movimentação que eu te falei, o suporte máximo então para a gente acreditar nesse movimento de recuperação está na média de 21, que nesse momento se encontra na região de 79.559 dólares. Esse é o suporte para o movimento. Perdeu essa região, esquece porque a queda vai continuar, beleza? Outro ponto interessante para a gente observar é a dominância do Bitcoin que continua pumpando. Vejam só, ontem fechou muito forte, hoje está vindo para cima novamente, estamos agora
em 61,95%, está tentando romper a resistência de 62,05%. Se continuar subindo essa dominância do Bitcoin, as altcoins ficarão mais fracas. Então o momento não é para altcoin, mesmo com essa recuperação parcial que o Bitcoin está fazendo no curto prazo, tá? Porque se o Bitcoin voltar e começar a vir para baixo novamente, com essa dominância subindo, se o Bitcoin cai 4%, tem altcoin que vai cair 15%, 20%, 30% facilmente por causa dessa dominância subindo. Então, se numa hora não romper, começar a vir para baixo, esquece, porque vai dar ruim demais para as altcoins, tá? Então, ainda não sigo confiante nesse movimento de recuperação até que demonstrar força e, principalmente, considerando esse contexto aqui do curto prazo como um todo, ao meu ver, precisa romper esse topo anterior na casa de 83.406 dólares para fazer um topo mais alto que os anteriores. Quem sabe vir buscar a média de 200, que é a resistência, está em 86.235, para de fato a gente ter uma confiança maior na recuperação no padrão, né? Topo mais alto que o anterior, volta, retesta, faz um fundo mais alto que o anterior e segue se recuperando. Esse é o movimento que o Bitcoin precisa fazer, tá? Além disso, meus amigos, temos dados econômicos importantes que podem definir essa movimentação. E esses dados serão divulgados, deixa eu colocar aqui de hoje, porque eu estava olhando de amanhã, que é o dado econômico mais importante da semana, que é o IPC, será divulgado 9h30 da manhã. Mas hoje temos aqui dados que podem trazer volatilidade. Ofertas de emprego JOLTS nos Estados Unidos, que serão divulgados 11 horas da manhã. Então reparem que esse horário pode ter uma definição desse movimento, e se vierem negativos para o nosso mercado, mesmo que até lá o Bitcoin já tenha rompido essa linha de tendência de baixa, que é o que está fazendo nesse exato momento, pode voltar a perder e continuar a queda, tá? Então atentos a essa movimentação, beleza? Por hoje é isso, espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!